Oi, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar uma coisa que pouca gente sabe. Então, compra orquídea, tem problemas, não sabe que tipo de problema que tem, às vezes o substrato está ruim, né? Tem todo esse tipo. Hoje eu vou mostrar o que acontece com os vasos de orquídea. Por exemplo, olha aqui, essa é uma catreia. E está nascendo algumas plantinhas aqui. Tá vendo? E daqui uma quebra-pedra. Muitas vezes o pessoal usa para tomar chá disso para quem tem problema de pedra no rim. Essa plantinha aqui, olha, chama brilhantina. Tá vendo? Ela nasce dentro do vaso. Olha como é que nasce. Ó, esse é brilhantina. E aqui tem o trevo também. E o trevo, também esse tipo de trevo, olha como que ele cresce, né? Até a raiz sai para fora do vaso. Esse também é trevo. Então, por que acontece isso daqui? Se tem orquídeas normais, não tem nada plantado assim, e não nasce nada. E outros começam a nascer. Quando começa a nascer esse tipo de planta, né, a brilhantina, a quebra-pedra, o trevo, o substrato já está ácida. Essas plantas nascem só quando o substrato está ácida. Ou com excesso de umidade, ou a raiz deteriorada. Tudo isso acontece e como vai ficando fraco e ácida, começa a nascer essas plantas. Muita gente trata de praga, né? Mas esse é um bom sinal para a gente ver se a substrato está em dia ou não. Então, vai acompanhando que no final eu vou dar uma solução para ela. Nesse caso aqui também, normalmente, essas duas nascem junto, a brilhantina e o trevo. E costuma nascer muito tipo de uma outra planta invasora, que costuma dar no vaso também. Aqui no momento não tem. Quando acontece isso, todo o substrato que está dentro, ele está ácido. E por que acontece essa acidez? É a decomposição de matéria orgânica e excesso com umidade. Então vai se tornando mais ácida. E a acidez queima a raiz das orquídeas. Então não é bom. Então quando começa a ter essa invasão dessa brilhantina, o ideal é replantar logo, né? Ou tirar do vaso, ou trocar substrato. Que fatalmente quando tirar a orquídea do vaso, por exemplo, nesse caso aqui, as raízes estão todas mortas lá dentro. Porque é plástico, retém grande umidade e todas as raízes novas que vai saindo aqui dentro, como o substrato está ácido, a ponta da raiz, que é importante, ele queima. Então a orquídea não desenvolve. Então o importante é replantar. Mas se a pessoa tem uma quantidade maior e não dá tempo de ficar replantando, além disso, agora essa época aqui, normalmente de setembro a fevereiro, é época do replante. Tudo que tiver que replantar faz nessa época, né? De setembro a fevereiro. E agora que está começando a esquentar, está entrando a primavera, então é ideal para replante. Então tira a orquídea do vaso, fatalmente as orquídeas que estão no vaso está tudo deteriorado, está tudo podre. Agora, se não tem jeito de
tempo, por exemplo, a pessoa que trabalha só volta à noite e não dá para replantar, o que nós podemos? Eu vou te dar duas soluções. A primeira, ou tira tudo, limpa a planta e deixa até começar a brotar e sair raiz nova. Não precisa plantar, deixa fora do vaso. Hora que começar a brotar e soltar raiz nova, aí que vai plantar. Isso depois depende do local que deixa, depende do tipo de orquídea. Ele pode passar de um mês até 2 meses. Mais que isso não, porque ele já começa a plantar. Como está fora do vaso, ele vai querer enraizar. Então vai brotar e vai começar a soltar raízes novas. É hora de replantar. Então, esse é um tipo de replante. Agora, quando não tem tempo, nós podemos fazer o seguinte modo. Limpa as plantas, certo? Não deixa nada aqui, ó. A gente vai limpando. Tira todas essas brilhantinas que está aqui dentro. Limpei todas as plantas invasoras. Mas aqui dentro a gente já vê que ele está deteriorado a raiz. Então, primeiro sinal, se pegar o substrato e cheirar, vai ter cheiro forte de mofo. Esse é sinal de que a substrato está ácida. Né? Então pega o substrato lá dentro, dá uma cheirada. Se tiver com cheiro forte de mofo, a substrato está ácida. Então, sem mexer nela, nós podemos corrigir o pH do substrato. Como é que a gente faz isso? Presta atenção porque muitas vezes pode confundir e em vez de melhorar pode matar a planta, viu? Pega cal hidratado em pó. Veja bem, cal hidratado em pó. Nunca cal virgem. Que se usar cal virgem, vai queimar toda a raiz da planta. Ele é muito forte. Então pega cal hidratado em pó, essa de fazer massa de parede, fazer reboque, sem conservante ou sem fixador. Pega aquele pó, esparrama tudo aqui no vaso. Deixa branquinho. Logo que jogar o cal, em seguida joga água. Aquele pó branco vai desaparecer, nem parece que foi jogado o cal. No dia seguinte, faz a mesma coisa. Enche de cal, joga água e deixa correr. E no terceiro dia faz a mesma coisa. Porque a primeira, às vezes, a água com cal passa só em determinados lugares. Não pega em geral. No segundo dia já pega mais. E no terceiro dia, como já está molhado, então ela pega por igual. Então ele corrige pH do solo, o pH do substrato. A pH volta. Então até 7 é neutro. Acima do 7 é alcalino. Então se estiver abaixo do 7, ele está ácida. Certo? Muito alcalino também não é bom. Tem que ser meio ácida. Então, em torno de 6,6 na acidez do solo ou do substrato. Então, fazendo isso, o pH volta, então a correção, a acidez desaparece. Então pode sair raiz nova aqui que ela não tem perigo de queimar raiz. Ou outra solução, como está dentro do vaso, numa bacia, pega o que possa cobrir o tamanho do vaso, dilui esse cal e faz imersão. Aí pode ser feito uma vez só, porque vai ficar uns 5, 10 minutos imerso, aí o cal vai penetrar tudo, inclusive por baixo e por cima. Aí corrige o pH e todas essas raízes novas,
essa parte nova, que brotar aqui, ela não vai queimar mais, porque o substrato está neutro, né? Ou com um pouquinho de acidez só, não queima mais a planta. Esse é um tipo que a gente aconselha a fazer. E de preferência agora, época de chuva, o substrato torna muito mais ácida, a não ser que seja na coberta. Mas se tiver no tempo como excesso de chuva, umidade, muito substrato que já está deteriorando vai se tornar ácida. É isso. Obrigado.